Você já teve a sensação de que está cada vez mais difícil saber o que é verdade ou mentira? Melhor, você olhando para as pessoas à sua volta, você sabe quem está sendo realmente verdadeiro com você? Na nossa sociedade, no tempo moderno, criaram até uma palavrinha agora para notícias mentirosas ou notícias falsas. Fake news. Você tem olhado para a vida e tem visto pessoas que, na sua caminhada, estão construindo a sua vida sob mentiras? Vivemos uma época em que notícias falsas se espalham rapidamente. Promessas são quebradas, contratos assinados em cartório não têm valor algum. Muitas pessoas dizem uma coisa e fazem outras. E em meio a tantas mentiras, eu trago uma outra pergunta para você. Quando parece que a verdade desapareceu, em quem podemos realmente confiar? Tem uma música antiga cantada nas igrejas que diz: eu só confio no Senhor. E aí eu pergunto, precisamos ser pessoas de confiança ou joga tudo na conta de Deus? Estamos lendo o Salmo de número 12. Esse salmo foi escrito por Davi em um período que mentiras, injustiças, corrupção pareciam estar dominando a sua sociedade, as pessoas da sua época. O salmista observa que as pessoas sinceras estavam desaparecendo e que a falsidade havia se tornado parte da convivência humana. E eu estou falando do povo de Deus, eu não estou falando de outra nação. Por isso, quando eu leio o Salmo de número 12, eu me pergunto, o que é que se aplica a mim nesse Salmo? Será que eu não estou sendo tão verdadeiro como deveria ser em tudo que eu faço? Nos meus vídeos, no que eu escrevo, no meu relacionamento com as pessoas que eu conheço, no meu relacionamento com as pessoas que eu não conheço? Deus tem nos chamado a sermos autênticos, verdadeiros, diante dele e diante das pessoas que estão à nossa volta. Diante dele, porque ele conhece o nosso coração e conhece as nossas intenções. No Salmo 12, no verso 1, nós lemos assim: salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte: cara, tá perdido tudo. E é no meio do povo de Deus, eu volto a lembrar isso a você. E aí então eu quero chamar a sua atenção a algumas questões que são importantíssimas na nossa caminhada cristã. Primeiro, o mundo pode ser marcado pela mentira, mas eu preciso viver a verdade. No verso 2 do Salmo 12, Davi diz assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Sabe aquele colega de trabalho que na frente do chefe ele elogia o chefe, bota lá em cima e quando o chefe vira as costas, começa a falar com você mal do seu próprio chefe? Ou aquela pessoa que convive com você na igreja e que na frente do pastor é santo homem de Deus e por trás diz assim: poxa, eu acho que já chegou a hora de trocarmos de pastor. Esse pastor já não está fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Como se nós, como ovelhas, devêssemos definir o que o pastor deve ou não deve fazer. Pensa naquele ambiente de família, aquela tia que é braba, que briga com todo mundo e que na frente as pessoas dizem: oh, tia, que maravilha a senhora ter chegado aqui nesse momento nosso de família. Ela virou as costas, o povo começa a dizer: por que ela veio? Só veio para perturbar a gente. Então era mais ou menos assim. Davi estava dizendo que a falsidade e a bajulação se tornou uma realidade na sua sociedade. Será que estamos vivendo tempos diferentes nos dias de hoje?
Em segundo lugar, Deus ouve o clamor dos oprimidos. O verso 5 de Salmo 12 diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. Isso é uma promessa maravilhosa do Senhor. Quando parece que ninguém está vendo justiça, quando parece que ninguém está vendo as mentiras que nos cercam, quando parece que ninguém está ouvindo a oração daqueles que estão sofrendo, que estão sentindo dor, que estão sendo colocados à margem da sociedade, que se tornaram invisíveis, Deus diz: eu estou ouvindo o clamor e vou agir. Eu estou ouvindo o clamor e vou fazer diferença na vida dele. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nunca falha. O verso 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ou seja, a verdade está na palavra de Deus. Deus não muda. A palavra de Deus não engana. A palavra de Deus é aquilo que nós poderíamos depositar plena confiança. Em um mundo cheio de incertezas, vamos ler a Bíblia, vamos buscar na palavra de Deus resposta para os problemas que enfrentamos. E quando eu falo da Bíblia, eu falo da palavra de Deus, é uma grande enciclopédia que vai estar nos falando sobre qualquer assunto da vida humana. Fala sobre economia, fala sobre relacionamento humano, fala sobre família, criação de filhos, fala sobre como nos portarmos diante dessa sociedade. De tudo que precisamos, encontramos na Bíblia a palavra de Deus. E aí, no mundo cercado de mentiras, precisamos olhar para Jesus o Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo não apenas ensinou sobre a verdade, ele é a própria verdade. Enquanto o mundo vive cercado de enganos e de mentiras, Jesus oferece segurança, esperança e salvação. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, nos ensina: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. A vida cristã deve refletir a verdade de Cristo em nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí eu vou deixar uma pergunta para você. Tenho buscado direção na palavra de Deus ou apenas na opinião das pessoas? Que hoje possamos viver o Salmo 12, entendendo que a palavra de Deus permanece fiel, a sua justiça não falha, suas promessas jamais deixam de se cumprir. Por isso, coloque a sua confiança no Senhor. Não coloque confiança em pessoas, na sua sabedoria, nos seus recursos. A palavra de Deus é viva, é eficaz e permanece para todo sempre. Que Deus abençoe de maneira poderosa o seu dia.